primeiramente agradecer a todo mundo que está sintonizando aqui, me apresentar também. Meu nome é Marcelo, hoje eu sou Country Manager do Replit aqui no Brasil. O Replit ele é uma empresa que basicamente possibilita que qualquer pessoa crie um aplicativo, um site, uma animação, uma apresentação de slides, sem ser desenvolvedor. Então é uma ferramenta que democratiza o acesso à criação de software. E é justamente disso que a gente vai falar hoje. A ideia é a gente mostrar para vocês um pouquinho do que é Vibe Coding e como que Vibe Coding pode ser aplicado ao Wealth Management. Deixar a Carol se apresentar e aí eu dou continuidade. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Carol, eu sou Head de Produto do Gorilla. E hoje a ideia é, o Marcelo vai apresentar todo o que é o Vibe Coding, como que se usa o Vibe Coding, e a ideia é apresentar um projeto que foi feito com Vibe Coding utilizando as APIs do Gorilla, né? Perfeito. Eu vou apresentar para vocês um pouquinho do que é Vibe Coding, mas antes só fazer uma pequena pesquisa aqui. Quem que já ouviu falar do termo Vibe Coding? Quem está familiarizado com esse termo de Vibe Coding? Se puder levantar a mão. Tá, perfeito. Acho que metade da plateia. Vibe Coding, basicamente, é um conceito que foi criado ano passado pelo Andrei Karpathy. Basicamente, é a ideia de você criar o software sem que você tenha que escrever o código, sem que você tenha que ser um programador, sem que você tenha que saber Python, PHP ou qualquer linguagem de programação. Significa que você vai conversar com uma IA, você vai falar com linguagem natural e a IA vai ser capaz de criar esse software. E por que isso é importante? Como que isso se conecta hoje com a nossa realidade? Talvez vocês não consigam ver, mas a ideia aqui nesses slides era mostrar que hoje 6 bilhões de pessoas no mundo consomem software todos os dias. Isso significa que as pessoas usam seu celular, usam sua televisão, usam seu computador e estão consumindo software. Só que você criar software é uma coisa extremamente restrita. Somente 0,5% da população, ou seja, 40 milhões de desenvolvedores no mundo são capazes de criar software. E o que o Replit faz é justamente dar esse poder que somente os desenvolvedores tinham para que qualquer pessoa efetivamente possa construir software. E isso é importante por quê? Porque com isso você consegue ir muito mais longe em qualquer coisa que você faça. Dentro da sua empresa, do seu negócio, você ter a capacidade de construir software abre muitas portas. O conceito de Vibe Coding, basicamente, deixa eu ver se eu consigo chegar ali naquela tela, é esse aqui, né? Por exemplo, aqui talvez vocês não consigam ver porque ficou bem pequeno, mas depois a Carol vai poder mostrar bem na prática como se faz. Eu criei essa landing page aqui com basicamente um prompt. Eu pedi para que ela criasse uma landing page para uma agência de viagens de Zeppelins. Zeppelins são aqueles dirigíveis, basicamente. E ele criou essa landing page, e aí eu pedi para que ele criasse um aplicativo mobile. E ele criou um aplicativo mobile inteirinho em React Native, que daqui de dentro dessa ferramenta do Replit eu posso publicar na Apple Store. Então eu criei uma landing page e criei um aplicativo sem ser desenvolvedor. Mas não é só isso. Depois eu vim e criei uma apresentação de slides. E essa apresentação de slides inteirinha, ela foi criada só com prompts. Ela não foi criada, eu não abri o PowerPoint, não precisei mexer em nenhum texto. Ela basicamente foi seguindo tudo aquilo que eu queria e fui dizendo para que o Replit criasse, e ele criou basicamente essa apresentação de slides. E não é só isso, ele também cria animações em vídeo. Então eu posso pedir para que ele crie um vídeo animado baseado na minha landing page, baseado na minha identidade visual, e ele vai ser capaz de criar isso. Então eu convido vocês a depois chegarem no nosso stand ali, vocês vão ver um vídeo naquela TV. Aquele vídeo foi feito hoje em 5 minutos, na hora que eu cheguei aqui, descobri que tinha uma TV no stand, e a gente fez esse vídeo, aquela animação ali em 5 minutos, colocando o prompt, dizendo que eu queria 4 cenas, explicando o que é o Replit e dando para vocês um cupom de R$500 para vocês testarem o Replit. Então, além de vocês verem o vídeo, vocês também podem ganhar R$500, basta chegar ali pertinho. E tudo isso daqui foi feito dentro de um mesmo projeto. E não é só a landing page que a gente criou. Quando eu criei esse projeto aqui, é um projeto lúdico, é um projeto somente de demonstração, eu criei todo o sistema de agendamento de viagens nesses dirigíveis Apple. E esse sistema de agendamento, ele tem um sistema de login e senha. E eu não precisei escrever uma linha de código para que ele tivesse um sistema de login e senha com o Google. Então eu posso criar um sistema de Google Sign-in, com Apple Sign-in, ou um sistema que envia um e-mail para eu conseguir recuperar a minha senha, e ele faz isso de forma integrada. Eu consigo também aqui dentro integrar isso, digamos, com CRM, digamos que eu use Salesforce. Tudo que entra nesse meu site, todo novo cliente que faz uma reserva de uma viagem,
automaticamente cria um lead ou cria um cliente dentro do meu Salesforce. Eu consigo plugar isso daqui com outras ferramentas. Digamos que eu tenho um Notion, onde eu deixo no Notion os destinos que eu quero que esteja no meu site. E toda vez que o meu time muda algum destino novo, ele atualiza meu site. Então ele é um site extremamente funcional, é um site que ele consegue, assim, qualquer pessoa pode acessar o aplicativo mobile e daqui de dentro do Replit eu publico esse aplicativo na Apple Store. Então qualquer pessoa que está aqui hoje na plateia, 100% das pessoas que estão hoje aqui na plateia, em 1 hora você consegue construir um sistema e consegue construir um aplicativo mobile e já está pronto para publicar na Apple Store. E isso é uma revolução, porque isso há um tempo atrás era impossível. Isso daqui custaria, para mim, custou $50. Foi o custo que eu tive para criar esse sistema, para criar um aplicativo mobile, criar uma apresentação de slides e criar uma animação. Se eu fosse contratar um time de desenvolvedores e designers para fazer isso que eu fiz, isso me custaria no mínimo ali R$100 mil ou muito mais. E isso levaria 3 meses. Então tudo aquilo que custava mais de R$100 mil e levava 3 meses, hoje eu faço em questão de horas. É até difícil de acreditar que seja tão mágico, mas por isso que a gente tem um stand ali, a gente está fazendo demonstrações justamente para mostrar para vocês como, se você entender o seu problema, você tem uma boa ideia, você consegue transformar isso num aplicativo concreto que você vai conseguir publicar em pouquíssimo tempo. Ok, entendi o que é vibe coding, mas será que é seguro? Como é que ele vai ter acesso aos dados? E eu acho que esse é um dos pontos principais para quem já conhece vibe coding, quem já usou ferramentas de vibe coding. Quando você dá um poder de qualquer pessoa criar software, de qualquer pessoa criar um sistema extremamente complexo, conectar com uma API de dados igual a Gorilla, isso é um baita poder, mas com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Quem assistiu o Homem-Aranha sabe. O que isso significa? Que a gente já viu vários casos de pessoas não técnicas que criaram sites, desenvolveram sites, mas tiveram problemas de segurança. Problemas de segurança como? Digamos que eu uso uma API da OpenAI e eu preciso de uma chave de API lá. Eu trago essa API para dentro do meu site para poder usar a OpenAI, mas isso fica exposto e uma pessoa que entra no meu site consegue acessar. O que o Replit faz é basicamente blindar o usuário para que ele cometa esses erros que, se você for construir algo como isso no Cloud Code, por exemplo, você não vai ter esse guardrail de segurança. Você não vai ter essa facilidade de poder construir sabendo que aquele app vai estar seguro. Isso se traduz num fato muito importante. Talvez vocês não consigam ver aqui essas logos, até vou dar um zoom aqui. Eu trouxe alguns clientes do mercado financeiro, basicamente, que nós temos. E o Replit é a ferramenta de vibe coding escolhida pela American Express, pela Visa, pelo US Bank, pela Coinbase, pelo Stripe, pela Plaid, pelo PayPal, por várias empresas do mercado financeiro. E como que essas empresas têm trabalhado? Essas empresas basicamente trazem o Replit para que seus times não técnicos, seus times de produto, seus times de marketing e até mesmo seus times operacionais, de RH ou financeiro, para que essas pessoas possam criar software internamente dentro das empresas. A gente está falando de uma Visa que tem mais de 1.000 pessoas usando o Replit ali dentro. E como que essas pessoas usam? Basicamente, tudo que era um Excel pode se transformar num aplicativo. Tudo que era manual, todo o processo manual, você consegue automatizar ele, trazendo ele para dentro do Replit. Então, é dessa forma que as empresas usam. Elas trazem uma IA, que é basicamente o Replit, que efetivamente constrói coisas para que esses times internamente possam construir de forma muito mais rápida. O processo de produção de um software dentro de uma empresa, ele geralmente levava semanas. Ele precisava de um Product Manager que criava um documento, que é um PRD, é basicamente um documento que tem todos os requisitos e todas as funcionalidades. Esse Product Manager ia ter que esperar que os desenvolvedores tivessem tempo, e a gente sabe que os desenvolvedores não têm, eles sempre têm um backlog enorme, e eles tinham que esperar também que os designers estivessem prontos. E aí os designers e os desenvolvedores iam desenvolver aquela ideia que o Product Manager tinha ou que ele viu no mercado que ele precisava criar. E toda essa interação levava semanas e o outcome, basicamente o resultado, não era aquilo que a pessoa de produto esperava. O que muda nessa equação é que agora a pessoa de produto, a Carol, ela não depende mais dos desenvolvedores, ela não depende mais dos designers. Ela mesma pode, conversando com uma IA,
criar exatamente aquilo que ela quer, da forma com que ela quer, não em questão de meses, mas em questão de horas, em questão de um sprint de uma semana, você tem um novo fluxo de onboarding de clientes já sendo testado com seus usuários. Então é dessa forma que essas empresas estão usando, e não são só essas empresas. Hoje o Replit é a empresa escolhida pelo Google, pela Microsoft, pela Meta, como a ferramenta de vibe coding interno. O Google tem uma ferramenta concorrente nossa, mas ele é um cliente nosso. Vários times dentro do Google usam o próprio Replit. E assim, o Replit hoje é o líder global e é uma das empresas de maior crescimento na venda de SaaS Enterprise. Na verdade, em janeiro e fevereiro deste ano, o Replit foi a empresa que mais vendeu SaaS Enterprise no mundo inteiro em número de novos clientes. Quando eu digo Enterprise, eu estou dizendo empresas com mais de 2.000 funcionários. Essas empresas estão buscando ferramentas de IA, buscando ferramentas de vibe coding, elas fazem concorrências com várias ferramentas e elas escolhem o Replit justamente por conta da segurança, por conta de você ter esse controle de chaves de API, controle de base de dados, controle de publicações somente para as pessoas dentro da sua organização. Então, essa é uma das razões que levou o Replit a se tornar líder global hoje para vibe coding em pessoas não técnicas. Hoje o Replit conta com 50 milhões de usuários, é uma empresa que em 6 meses saiu de um valuation de 3 bilhões de dólares para 9 bilhões de dólares. E aqui eu trouxe 2 cases que exemplificam um pouquinho de tudo isso que eu estou falando. O primeiro é desse camarada aqui, o nome dele é Mike Messenger. Ele é um Product Manager, ele era um Product Manager da Zylo. Para quem não conhece a Zylo é uma empresa que tem várias casas para você comprar ou alugar, como se fosse chaves na mão, Viva Real. Então você de um lado tem todas essas casas, do outro lado você tem os corretores. E quando um lead chega no site e escolhe uma casa, esse lead precisa ser direcionado para um corretor. E esse processo era muito quebrado. O que essa pessoa, o Mike Messenger, fez em um final de semana? De novo, ele não era um desenvolvedor, não era um designer, mas ele entendia muito bem esse problema. Que o lead, quando escolhia uma casa, demorava muito para poder visitar aquela casa. Então ele criou um aplicativo interno para ser usado pelos corretores da Zylo e cada dia o corretor ele informava a região da cidade onde ele estaria. Isso fez com que esse lead fosse direcionado a um corretor e isso aumentou em 10% a conversão dessa empresa. Esses 10% de aumento de conversão representaram 100 milhões de dólares de faturamento adicional em um ano. A gente está falando de uma empresa que fatura 1,5 bi, é uma empresa listada, mas 100 milhões de dólares é um baita acréscimo de faturamento. E esse camarada, o Mike Messenger, ele se posicionou dentro da empresa como especialista de IA. Ele trouxe uma solução que assim revolucionou a forma que as pessoas pensavam ali dentro em IA. Ele se tornou o head de IA da Zylo e hoje ele está no board de várias outras empresas fazendo advice em IA. E ele não é o cara que está lá pesquisando se o Codex 5.5 é melhor que o Codex 5.4 ou que o modelo da Anthropic é melhor do que o Gemini nisso ou naquilo. Não. Ele basicamente pegou um problema real que ele entendia e ele conseguiu usar a IA para uma coisa extremamente concreta que realmente trouxe resultado para a empresa. E é isso, eu acho que um ponto. O Replit ele dá esse poder para que pessoas que entendem os seus problemas, que entendem a demanda da sua área, para que essa pessoa possa criar uma solução e possa efetivamente trazer resultados concretos para aquela empresa. O segundo case que eu tenho é o case do Jason Lemkin. Quem conhece o SaaS TR? SaaS TR é o principal evento de SaaS que inclusive vai acontecer acho que semana que vem nos Estados Unidos. E o Jason, ele basicamente usou o Replit para substituir ferramentas. Que tipo de ferramenta ele substituiu? Todo mundo tem uma ferramenta de envio de e-mail marketing. Essa ferramenta de envio de e-mail marketing você pode criar usando o Replit para você usar internamente. Se você paga o Linktree, você pode substituir o Linktree por uma ferramenta criada com o Replit. Lá dentro do Replit, por exemplo, nós temos uma ferramenta de treinamento de novos vendedores. Basicamente funciona para que um SDR, ou seja, a pessoa que vai gerar um pipeline de vendas, o primeiro contato com o cliente, que qualifica um lead, possa treinar mais rápido. A gente está escalando o time de vendedores muito, muito rápido e o treinamento de um vendedor levava 3 meses. A gente criou uma ferramenta usando o Replit e usando o Eleven Labs, que é uma outra ferramenta de IA que basicamente traz áudio e traz conversação por voz. E basicamente essa ferramenta possibilita que um SDR treine o pitch
com uma IA. E ao invés de ele tentar e ficar escutando ligações de um SDR, ele faz 100 ligações num dia, e essas ligações são analisadas por uma IA, e essa ligação gera um score, e o gerente consegue ver qual que é a performance daquele SDR, e ele, depois de 2 semanas, depois de, 2.000 ligações, ele está pronto para ir para o mercado. Porque ele já treinou com diversos perfis de compradores, todos impersonados basicamente por uma IA, e ele está pronto. Essa ferramenta a gente poderia ter comprado, poderia ter custado $80.000, mas no final das contas a gente criou gastando $200 internamente. Então esse é um outro case. O Jason, ele basicamente economizou $200.000 por ano com ferramentas criadas internamente. Então você pode olhar dentro das ferramentas que você usa dentro da sua empresa, quais são os softwares que eu mesmo posso substituir, que eu mesmo posso criar. Então esse é um dos pontos que a gente traz. Ok, Vibe Coding está claro, a ideia de como que você pode usar dentro da sua empresa, mas agora falando do setor financeiro. Aqui tem alguns pontos. Ponto 1, o protótipo ele cai de meses para horas. Né? Segundo, autonomia para os times não técnicos. Então, pessoas não técnicas agora podem construir. Como uma pessoa do mercado financeiro pode usar? Digamos que você seja um consultor. Você pode criar apresentações, você pode criar dashboards, você pode criar cenários para o teu cliente de forma muito rápida. Você diminui o seu custo com SaaS. E basicamente você pode, dentro da sua empresa, gerar novas linhas de receita. Nós tivemos uma pessoa que veio ali no nosso stand hoje e falou, eu quero criar uma ferramenta de educação para a minha ferramenta. De que forma? Eu quero atrair o público para que leia, para que entenda sobre o meu produto e depois, esse é o topo de funil, e depois ele se converte no cliente. Para ele criar essa ferramenta contratando uma software house, custaria R$50.000, levaria 3 meses. Ele consegue fazer hoje, a gente fez aliás para ele, em alguns minutos, uma ferramenta de educação com cursos, com tudo ali dentro. Claro que ele precisa alimentar com conteúdo, né? Como que Vibe Coding é aplicado ao Wealth Management? Se fosse dentro da sua gestora, você pode criar, por exemplo, aqui tem alguns exemplos de prompts. Você pode criar um site para um family office focado em famílias de high ticket. Você pode criar um deck de captação para o novo fundo da sua gestora. Você pode criar um app para acompanhar o portfólio, e daqui a pouco a Carol vai mostrar, um portfólio em tempo real. Ou você pode criar um vídeo institucional com o resultado, digamos, do último quarter. Tudo isso você cria em questão de horas. Você não vai precisar de um designer e nem de um desenvolvedor. E aqui eu trouxe um termo chamado Vibe Wealth. Eu acho que nós somos as primeiras pessoas no planeta Terra falando de Vibe Wealth, porque eu criei esse termo ontem à noite no hotel, quando eu preparava a apresentação. Mas a ideia é de você trazer Vibe Coding para o Wealth e a ideia é de você poder trazer essas ferramentas para o mercado. E aqui são alguns exemplos do que é possível fazer. Você pode criar um portal e um app personalizado pelo perfil de cada cliente que você tem. Você pode criar um simulador ou um relatório sob medida. Você pode criar várias ferramentas de eficiência interna. Você pode criar agentes de research que vão pegar várias bases de dados e transformar isso num dashboard. Tudo isso é possível. Eu quero mostrar aqui, rapidamente, alguns desses cases que eu falei para vocês, que a gente mostrou ali no nosso stand. Esse aqui é o primeiro. Deixa eu ver se ele vai vir aqui para a tela. Aqui. Então, chegou um cliente ali da Eximus. Deixa eu só fazer o seguinte aqui. Deixar esse cara aqui pro lado. Vou abrir ele maior aqui. E aqui a gente usou o Replit para criar essa primeira ferramenta. Aqui. O Replit funciona dessa forma. Desse lado esquerdo aqui você vai ter uma janela de prompts. Vou só fechar esse cara aqui. E aqui. Então do lado esquerdo eu tenho os prompts, certo? Que eu posso conversar com o agente. E basicamente esse aqui foi o nosso prompt inicial. Crie uma landing page para a eximusinvestimentos.com.br com um portal de educação financeira, vamos criar só o prompt. Ele criou essa landing page aqui, basicamente com um prompt. Ele entrou no site, pegou todos os dados e criou. Depois a gente veio e continuou essa criação aqui
e pediu para que ele criasse uma sessão de depoimentos, porque ele não tinha. Ele também comentou que ele queria mais visualizações de design diferentes. Então a gente veio aqui e criou outras 3 versões de design. Vai ficar pequenininho para vocês, mas dá para ter uma boa ideia. A gente pediu 3 versões de design para esse site aqui. E se ele gostou mais dessa versão de site, ele poderia usar esta versão aqui. E a gente continuou conversando com o agente aqui, pediu para que ele colocasse uma área de depoimentos na landing page. Esta área de depoimentos que a gente está vendo aqui, com um carrossel, ela não existia. E a gente pediu para que ele criasse dessa forma. Adicione uma seção na landing page. Deixa eu virar minha cadeira aqui, senão eu vou ficar com torcicolo. Adicione uma seção na landing page com depoimentos de usuários, crie fotos dos usuários em formato carrossel. E é isso que a gente está vendo aqui, são todo esse formato carrossel. E não foi só isso que a gente fez. A gente depois veio aqui e pediu para que ele criasse um vídeo animado. Vou voltar o prompt aqui, ó. Crie um vídeo animado com os resultados em economia de custos usando uma IA como Replit internamente, né? E ele criou esse vídeo. Aqui vai ficar bem pequenininho, mas vocês conseguem ter uma ideia. É um vídeo em motion. Se eu fosse criar ele com uma agência, estaria muito caro. E a gente veio e pediu para também que ele criasse aqui um pitch interno para a diretoria da Exynos, mostrando por que eles têm que criar essa ferramenta. E esse slide aqui, toda essa apresentação, ele criou com um prompt em questão de 1 minuto. Então toda essa apresentação aqui, de novo, peço desculpas porque está extremamente pequeno, impossível de ver, mas está aqui. Então toda essa apresentação, com todo o argumento. Claro, a gente não deu contexto para ele, né? A gente fez prompts extremamente genéricos aqui. Então ele criou da cabeça dele, o Replit criou aquilo que ele imaginava. Quando a gente vai fazer isso em produção, a gente vai fazer isso de forma muito mais organizada, né? E para terminar, eu vou mostrar mais um case, que foi um case da Avora, que também acabou de chegar no nosso stand. Da mesma forma, veio com uma ideia. Cadê aqui? E aqui a gente não criou uma landing page. Aqui a gente criou um dashboard. E esse dashboard, só um segundinho que eu vou precisar fazer o mesmo processo aqui. Abrir uma nova tela. E agora eu posso mostrar como é que a gente foi. Então o que a gente fez? Como foi o nosso primeiro prompt aqui? Crie um dashboard de controle de investimentos da empresa vorafamily.com.br e adicione um chatbot usando o OpenAI que seja capaz de responder dúvidas sobre este mesmo portfólio. O que significa isso? Que a gente criou todo esse dashboard aqui, que aqui ficou bem amassadinho, e a gente pediu para que ele criasse um dashboard, um chatbot usando o OpenAI. E esse chatbot, ele funciona. Se eu falar, oi, tudo bem? Quem está me respondendo aqui é a OpenAI. E isso daqui foi feito sem que eu tivesse que entrar na OpenAI, sem que eu tivesse que pedir uma chave de API, sem que eu tivesse que escrever qualquer código. A OpenAI está lendo esse site, está lendo essa base de dados e pode me responder perguntas sobre o meu próprio dashboard. Então eu posso perguntar para ele aqui qual patrimônio total. E aí ele vai ser capaz de entrar na base de dados e me responder. O patrimônio total é de 21 milhões de reais. Ou seja, é um dashboard interno. E depois ele me falou dos relatórios, que ele precisava de relatórios que tivesse evolução local versus a evolução offshore, mês a mês. E todos esses dados aqui, ele criou esse dashboard, a gente criou ele em 2, 3 minutos. Aqui, esses dashboards e esses sites que eu criei foram criados com dados mock-up, dados fakes, basicamente. E agora eu quero passar a palavra para a Carol, para que a Carol possa mostrar um case real que ela fez usando a API da Gorilla, trazendo os dados de mercado. E, Carol, eu também queria que você contasse, você não conhecia o Replit antes da gente programar essa nossa talk, mas se você puder também contar como foi a tua experiência, né? Porque a Carol, assim, surpreendeu, muito rápido, ela entendeu tudo e já está tudo pronto. Então, eu passo a palavra para ela e obrigado aí pelo tempo que eu tive. Obrigada, Marcelo. Então, para contar um pouquinho como foi a experiência, né, utilizando o Replit, como foi a experiência com o Vibe Code e conectar isso ao mundo financeiro, né, ao mundo de Wealth. Então, como que eu consigo pegar os dados financeiros atualizados e criar uma experiência que faça diferença, né?
Eu acho que o primeiro empecilho que eu tive foi os dados, porque quando a gente está falando de mundo financeiro, né, a gente está falando de dados que precisam estar corretos, que precisam, não pode ter erro, a gente está falando do patrimônio do cliente. A gente precisa de um portfólio completo, a gente precisa, dependendo do tamanho do escritório, né, dependendo do tamanho do tanto de clientes que você tem, você precisa ter isso em escala. Então, você precisa ter uma base de dados organizada. Então, o que eu fiz basicamente foi conectar o Replit à API do Gorilla, em que eu consegui toda essa base de dados muito fácil. Eu vou mostrar aqui para vocês o que eu fiz na prática, tá, para poder fazer isso. Mas o que eu queria trazer aqui é que o que me surpreendeu, né, usando o Replit. Eu uso muito IA no meu dia a dia, então eu uso Cloud, eu uso GPT, eu uso IA no dia a dia, mas eu nunca tinha visto tão rápido, com pouco, eu ter mandado um prompt simples e ter gerado um produto que impressiona. E me impressionou muito rápido. Por quê? Porque o Replit ele tem conexões, como por exemplo, conexão com o Google. Então eu consigo fazer um sistema que eu consigo autenticar com o Google, assim, em 5 minutos. E fazer isso programando, né, era algo que demorava bastante tempo. Por que eu falo isso? Porque se a gente quer criar qualquer ferramenta para consultor, muitos cases que a gente tem é que o consultor ele precisa ver apenas as carteiras que ele faz a gestão. E como que a gente faz essa gestão de permissionamento se a gente não tem uma plataforma com login? Como que a gente... Enfim, são muitos casos que a gente acaba tendo que pensar e para criar um produto completo acaba sendo um pouco demorado, né? São muitos detalhes e que com o Replit você consegue ir conversando com ele e falar, criei, não gostei, pode mudar. Inclusive, tá, gente, eu vou mostrar aqui para vocês, mas antes de entrar na apresentação, eu estava assistindo a última e eu pensei, vou mostrar para eles e vai ficar muito pequenininho o que eu fiz, porque eu fiz com a tela do computador normal. Eu fiquei ali no cantinho mandando para ele, arruma para mim para uma TV de 50 polegadas na vertical, que eu quero mostrar a apresentação, e ele fez assim de forma muito rápida. Eu vou mostrar aqui o prompt. Basicamente, o que eu criei, né? Eu criei esse portal, eu vou mostrar para vocês exatamente o que eu escrevi para poder criar tudo isso, em que eu consigo aqui entrar com o Google, então eu vou entrar aqui com a minha conta. É uma lista de clientes em que o consultor ele já consegue acessar, ele consegue ver toda a lista de clientes dele, ele já consegue ver, por exemplo, não sei se está dando para vocês enxergarem, mas ele já consegue ver a visão de patrimônio, de resultado, de TWR, ele consegue ver o total sobre gestão que ele tem, quais foram os resultados financeiros que eles têm, qual foi a melhor e a pior carteira que ele tem. Esses dados estão em tempo real, tá, gente? Esses dados foram calculados pelo Gorilla, foram portfólios fictícios que eu criei, mas eles estão atualizados com os dados de hoje. E se eu entrar e atualizar e o preço for atualizado, eles vão ser atualizados na hora também, porque eles já estão conectados com o sistema que calcula na hora, né? Então, se eu clico em algum portfólio desse, eu não sei se a internet também vai ajudar, né, a carregar esses dados, já foi mais rápido agora. Eu consigo ver para o período de 1 mês, 3 meses, 6 meses e 1 ano. E o que eu fiz, né? O que a gente aqui no Gorilla sentia muito? Principalmente para consultorias e assessorias, normalmente no escritório tem alguém que cria um relatório customizado, né? E esse relatório customizado muitas vezes é feito na mão, muitas vezes é feito no Excel para conseguir mandar para os clientes. O problema é que isso não escala. Normalmente quando você tem 10, 20 clientes, isso funciona, mas quando o escritório chega para lá 100, 200 clientes, o que normalmente os escritórios fazem? Ou essas pessoas que criam viram um gargalo, né? Ou normalmente começa a criar esses relatórios para os clientes mais importantes e os demais clientes acabam ficando com uma versão mais normal, né? O relatório mais padrão. E qual que é o problema disso? Muitas vezes, quando a gente torna esse produto padrão, o produto acaba virando um pouco commodity, né? Porque taxa o cliente consegue em qualquer lugar, a experiência da plataforma o cliente consegue em qualquer lugar. Então, o que vai diferenciar o escritório no fim? No fundo, a experiência que o cliente tem, tanto de atendimento e quanto os dados, o que você consegue oferecer para o seu cliente. Então, o que eu queria trazer aqui, eu vou mostrar mais detalhes, né, de tudo isso, é que com o Vibe Coding, você consegue muito rápido melhorar muito a experiência do seu cliente, principalmente trazendo experiências customizadas. Mas não só experiências customizadas, dá para linkar tudo que foi falado na palestra anterior, como por exemplo de agentes autônomos. Então, eu consigo facilmente, por exemplo, pedir para criar um software que analisa todos os dias as rentabilidades do meu portfólio e
ele envia, por exemplo, uma mensagem no WhatsApp do consultor e fala, analisa a carteira desse cliente porque a rentabilidade dele caiu muito de uma hora para outra. Então, é muito fácil de fazer isso e eu quero mostrar como que foi feito, né? Basicamente, nesse reporte, o que eu fiz, né? Eu pedi pro Replit, eu dei as orientações, eu criei uma marca fictícia e minha marca tinha verde e dourado. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu coloquei as cores que eu queria da minha marca, mas normalmente quando você já tem uma marca pronta, você pode mandar para ele a logo do seu escritório, por exemplo, você pode mandar outros projetos que você tem, ele já cria com a cara do seu escritório. E eu descrevi exatamente o que eu queria nessa página. Queria um gráfico de drawdown, eu queria comparar a rentabilidade com CDI e IPCA, eu queria um relatório com patrimônio e capital investido. Eu descrevi e ele conseguiu sozinho identificar os dados que ele ia buscar do Gorilla, né? E como que eu fiz isso em 1h30 e faz conectado aqui? Tá um pouquinho difícil aqui de enxergar, mas não sei se está dando para vocês enxergarem aqui. Mas basicamente eu dividi em 3 prompts grandes. Cada prompt criava uma página. Então um para a página de login, um para a página que lista, né, todos os portfólios e outro prompt para aquela página do relatório. E aqui no site do Gorilla, a gente tem uma documentação de API, não está dando para... Talvez ele cortou um pouquinho, mas diretamente aqui do site eu consigo fazer o download da documentação da API do Gorilla. Por que isso é legal? Porque eu não precisei explicar para ele como que o Gorilla funcionava. Então, eu simplesmente coloquei o arquivo lá e aí agora ele já sabe da onde ele vai buscar o dado, por exemplo, de patrimônio, da onde ele vai buscar o dado de rentabilidade. Mas, por exemplo, se você já tiver no escritório um banco de dados organizados, você pode explicar para o Replit como que está organizado o seu banco. No meu caso, como eu usei o Gorilla, eu só anexei aqui a documentação no prompt. Então, ele me baixou esse arquivo aqui, que foi o arquivo que eu coloquei. Como o Marcelo bem explicou, né, eu tive que cadastrar a chave de API no Replit. Então, tem um local do Replit que você consegue colocar a chave de API, você dá um nome para ela. No meu caso, eu dei Gorilla API Key. E o que eu pedi para ele foi, eu quero criar uma plataforma de investimento. Essa plataforma vai chamar um portal consultor. E eu quero criar uma tela de login que tenha autenticação com o Google. E que tudo que eu pedir até daqui em diante, você vai usar a API do Gorilla, que é o que está descrita neste arquivo aqui. Então, esse arquivo nada mais é do que falar, para você poder acessar o patrimônio, você pode inserir um start e um end date, você pode inserir a frequência, se você quer diária, se você quer mensal, se você quer intervalo. E com esse prompt eu criei aquela primeira telinha de login. Então, eu não precisei falar mais nada para o Replit, simplesmente saiu direto. Aqui ele aparece o tempo que ele carregou e você consegue ver o que ele estava fazendo, né? Para criar essa telinha ele demorou carregando 5 minutos. O próximo passo aqui foi criar aquela tela, deixa eu mostrar mais aqui, aquela tela que tem a listagem, deixa eu mostrar a tela de novo. Eu não consigo enxergar aqui. Essa telinha aqui, né? Então, basicamente, nesse prompt, o que eu fiz, tá? Eu falei para ele, eu quero ter uma tabela que apareça os nomes dos portfólios, que apareça o patrimônio, o P&L e a TWR. Eu quero conseguir buscar, então, se eu colocar, sei lá, se o consultor tivesse 100 portfólios, eu conseguiria buscar pelo nome do cliente. E eu pedi para ele colocar alguns cards em cima, né, de um pouco para ver a gestão do consultor. Basicamente, por que isso funcionou de primeira, tá? Eu fiz isso outras vezes com prompts mais genéricos. Funcionou de primeira porque eu sabia exatamente o que eu queria e eu descrevi isso para ele. Então, tudo que está aqui eu descrevi. Eu quero uma tabela assim, assim. Então, por isso que o prompt aqui, se vocês derem uma olhada, ele está um pouquinho maiorzinho, né? Mas eu poderia pedir para ele, cria uma tela para mim que o consultor consegue fazer a gestão e ele vai criar a tela da maneira que ele achar melhor. Aqui, como eu já sabia o que eu queria, normalmente, se você já sabe, é mais fácil da primeira vez ele sair o resultado mais próximo do que o resultado que você quer, né? E aí, outro ponto que eu fiz aqui, que eu notei, tá? Aqui na documentação do Gorilla, eu não consigo acessar aqui a parte de documentação, porque está muito pequenininho, mas basicamente tem uma listagem do que é oferecido. Por exemplo, patrimônio, P&L, preço médio. Aí, o que eu notei? Quando eu só colocava o arquivo, às vezes ele escolhia o dado que ele queria, né? Então, por exemplo, eu tenho 2 rotas de P&L. Uma rota que retorna P&L por toda a posição do cliente e uma rota que retorna série histórica. E às vezes eu pedi uma série histórica e ele pegava outra rota de P&L.
Então o que eu fiz foi, eu entrei no site do Gorilla, na documentação, cliquei em P&L, eu quero a série histórica. Mandei o link que estava lá sobre a série histórica e mandei para ele da onde ele buscar esse dado. Então tá vendo? Por isso que tem esses linkzinhos aqui. E aí, no primeiro prompt, eu tive só um probleminha, então, de dificuldade que eu tive foi... Ele não estava encontrando a minha API Key, porque eu coloquei no meu cadastro do Replit, mas eu não tinha colocado no meu projeto. Eu simplesmente passei para o meu projeto e já funcionou essa telinha de primeira. Não foi de primeira porque eu também esqueci de falar do período, né? Ele retornou para 3 meses e eu queria 12 meses. Então, eu só falei para ele, muda para 12 meses. E aí, ele mudou para 12 meses, né? Foi muito rápido. E por último, eu criei aquela tela do reporte customizado. Então, de novo, né? Eu falei para ele tudo que eu queria dados de 1 mês, 3 meses, 6 meses, expliquei todos os gráficos que eu queria e coloquei de onde ele poderia pegar esses endpoints. E eu também pedi para ele aqui, ó, em cima, colocar um botão, deixa eu clicar aqui, de baixar relatório, para que eu conseguisse baixar o relatório PDF, né? E isso... de baixar o relatório PDF, eu sei que muitas vezes, né, num fluxo de consultoria, você vai mandar, sei lá, um relatório para 50 clientes, né? Você vai ter que entrar, baixar. É um pouco chato, né? Então, dava para melhorar muito. Isso daqui foi uma primeira versão do que eu fiz. Então, o que eu queria trazer é, por exemplo, nessa outra tela de clientes, eu poderia colocar um botão de baixar todos os relatórios. Ou, como o Replit já tem conexão com o Google Drive. Eu poderia falar para ele, entra todos os dias e todos os dias coloque no meu Drive esses relatórios. Ou eu posso colocar uma conexão com o e-mail. E eu posso falar, já monta o e-mail para mim, eu só dou uma revisada e eu envio para o cliente. Então, o que talvez eu queria trazer é que esse bloqueio, né, de desenvolvimento, ele acabou. No entanto, a gente ainda tem o desafio, né, de ter o banco de dados atualizados e ter a ideia para conseguir criar experiências que diferenciam, né, de um escritório para o outro. E, bom, era mais ou menos isso que eu queria trazer. Perfeito, obrigado, Carol. E eu acho que assim, deixar um convite para vocês, a gente tem um cupom de $100, $100 te leva longe, dá para fazer muito mais do que isso, até do que a Carol fez aqui, para que vocês testem. E assim, quando eu falo do Replit, eu gosto tanto que antes de eu entrar na empresa, eu já gastava $1.000 por mês na pessoa física, criando negócios para o meu irmão, negócios para o meu pai, jogos com meus filhos. Meus filhos recriaram o Minecraft dentro do Replit e funciona. Então, assim, é uma ferramenta que ele te dá a dopamina, mas é uma dopamina, não aquela dopamina do Instagram, do feed infinito. É uma dopamina de você ser capaz de construir coisas que você não imaginava que você era capaz. O que é o diferencial hoje não é mais você saber escrever código, é você entender, você ter uma expertise, você entender bem o problema da tua área. Se você consegue ver a sua área, ver o seu momento e descrever, você consegue construir. Então, se você conseguir falar para IA, você vai conseguir construir. Então, o meu objetivo principal, assim, eu acho que é inspirar realmente para que, poxa, mais pessoas criem, mais pessoas possam sentir isso que eu sentia antes de entrar na empresa, de, você ser capaz de construir, e quando você constrói, você quer mostrar para outra pessoa, você quer compartilhar um pouquinho daquilo que você fez. Então fica o convite, caso vocês queiram ver na prática ali, a gente pode abrir o Replit, criar coisas, e também tem esse cupom que vocês podem utilizar para poder testar e ver se realmente tudo isso que a gente falou é verdade. Eu acho que talvez, assim, trazer um pouco mais da experiência que eu tive foi surpreendente, porque aqui eu estou mostrando para vocês, foi o site, né? Mas eu pedi para ele, por exemplo, cria um app desse site. Pô, em 10 minutos ele criou um app desse site, eu achei maravilhoso. E tem outras coisas também, por exemplo, aqui a gente fez utilizando um agente, né? Eu consigo colocar 10, 15 agentes trabalhando ao mesmo tempo. Então, enquanto um está fazendo o site, eu falo, já me faça um vídeo institucional que eu quero publicar aqui, uma propaganda. Ou o outro já me fala, eu já quero monta uma planilha para mim com esses mesmos dados. Porque ele não cria só, a gente está falando aqui de mundo financeiro, né? Muito está no Excel ainda. Ele consegue, pelo Vibe Code, a gente consegue criar Excel também. Você consegue falar, olha, pega esses dados e coloca para mim no Excel. Às vezes, chamadas você ficava fazendo, ou até scrapping, né? Que você ficava pegando os dados de algum lugar, você consegue fazer isso de uma forma muito mais rápida. Então, é realmente surpreendente o que você pode fazer em pouco tempo.
E sempre lembrando que quando você vai usar isso dentro de ambiente empresarial, você precisa usar com governança, você precisa usar... a gente tem uma ferramenta dentro do Replit que é um Security Agent, que vai verificar a segurança. Então, antes de um aplicativo desse ir para o ar, antes de você publicar, você roda tudo isso, todos esses pontos de segurança, para ver que ele esteja realmente pronto para ir para o ar. Mas é isso, pessoal. Agradeço demais o tempo de vocês. Espero que a gente possa ter trazido informações novas, aberto um pouquinho a cabeça. E, de novo, fica o convite para quem quiser ver isso na prática. A gente está à disposição. Obrigada, pessoal.